Olá, alunos! Como vão os estudos? Estou gravando este vídeo para falar um pouquinho do próximo trabalho, o trabalho do módulo B, fase 1 de 2022, um estudo de caso, desta vez, teórico, tá bom? Eu vou ler o conteúdo para vocês e depois as questões que vocês deverão responder para completar este trabalho. Então, vamos lá. O trabalho tem início no dia 13/6/2022 e o término, a data final para entrega, no dia 8/8/2022. Vamos ao tema, ao conteúdo. Tema: saúde e bem-estar da mulher, maternidade e profissão. Objetivos: Desenvolvimento Sustentável, ODS. Metas da Agenda 2030, que nós já falamos desta agenda nos outros trabalhos. Os objetivos: reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Outro objetivo: assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva e em estratégias e programas nacionais. Vamos lá, ao caso. Acompanhe os dois relatos reais a seguir. Atleta pós-gravidez. Escrevo este depoimento não para me beneficiar de nada, mas para desabafar e quem sabe, pode um dia mudar um regulamento que para mim não faz sentido algum. Quando decidi ser mãe, eu sabia que não seria nada fácil o meu retorno, assim como não foi de nenhuma que decidiu voltar a jogar. Você ganha bastante peso, perde força, seu centro de gravidade muda, passa 9 meses, muitas vezes com dores lombares, volta aos treinos com estas dores, fica mais suscetível a lesões por causa dos hormônios, você acorda várias vezes à noite, carrega o bebê, agacha e levanta várias vezes ao dia, tem dificuldade de conseguir parceira, não foi o meu caso, perde patrocinadores, perde ritmo de jogo, joga contra todos os times que estão no seu melhor e o regulamento, depois de tudo isso, te pune com 25% dos seus pontos retirados, tanto no circuito brasileiro quanto no circuito mundial. Qual a justificativa para esta retirada de pontos? Por que decidimos ser mães? O que há de errado nisso? Você faz excelentes resultados ao longo de sua vida. Passa 15 anos entre as melhores do mundo, engravida entre as 10 primeiras atletas ranqueadas do mundo e um regulamento pode te inibir a querer desenvolver o papel mais lindo e poderoso que existe, que é de gerar uma vida. E pode inibir sim, porque nem todas as jogadoras têm uma sobra financeira para ficar parada 1 ano e meio, voltar a investir tudo de novo. A longevidade do meu esporte faz com que muitas de nós joguemos até mais de 40 anos e todos sabem que engravidar depois dos 35 aumenta o risco na gravidez. Depois dos 40, então, mais ainda. Ser mulher, mãe, não deveria ter dificuldades a mais do que já tem. Os homens podem ser pais na hora que eles quiserem. Fisicamente não são prejudicados, não diretamente. Mas não vim aqui ficar fazendo comparações, até porque tem uma outra questão e os homens que viram uma outra questão com os homens que viram pais. Por que não congelar também os pontos deles por uns meses para que eles possam desenvolver melhor o papel deles junto às suas companheiras, caso eles queiram e precisem? Eu não sei quanto aos outros esportes, mas precisamos tentar mudar esta realidade no vôlei de praia para ontem. A atleta americana Allyson Felix
Foi muito feliz em expor a falta de visão e sensibilidade que um patrocinador teve com sua decisão de ser mãe. Isso aconteceu comigo também, quando um patrocinador me mandou mensagem no dia seguinte com o encerramento do contrato. Gerar uma vida foi a melhor coisa que fiz na vida e voltar a jogar também. Me sinto mais realizada e mais forte como mulher. Sonho em levar meu filho para um pódio e incentivá-lo a ser um atleta também, se ele quiser. Porque não conheço nada mais transformador do que o esporte. Maria Elisa Antonelli, atleta brasileira de voleibol de praia, em uma conta pessoal no Instagram. Então esse é o primeiro relato. Outro relato. Em 2019, a partir de uma gestação de gêmeos, que passei a ter uma atenção sobre as maternidades, o papel social e afetivo da mãe e as transformações do corpo. Do ser, do estar, do pensar, do se relacionar de uma mulher ao tornar-se mãe. E o quão é necessário quebrar tabus, corpo, papel social, sobrecargas, sexo, relações, sobre um corpo-mãe, imposto ao longo da história de nossa sociedade às mulheres e como precisa tornar-se cada vez mais visível para todos. Um corpo que carrega a vontade de chegar em algum lugar, um corpo que carrega pesos de outros corpos femininos, um corpo feminino que carrega o peso de obrigações ditadas por uma sociedade extremista. Um corpo feminino que carrega os papéis da mulher, mãe e profissional. Um corpo de mulher que carrega culpas passadas de gerações em gerações. Um corpo de mãe no limite de seu esgotamento físico e psicológico. Um corpo de mãe que chora por não estar presente por 7 horas do dia com as filhas. Um corpo de mãe que quer se encontrar como mulher e profissional sem deixar de ser mãe. Um corpo que corre contra o tempo e não dá conta de tudo. Um corpo que precisa de ajuda. Um corpo que precisa de pausa. Um corpo que precisa ser acolhido. Um corpo que questiona. Um corpo que reverencia. Um corpo que guerreia. Um corpo que protege. Um corpo que perde. Um corpo que vence. Um corpo que escuta. Um corpo que pede licença. Um corpo que agradece. Um corpo que renasce, outro em cada morte de si. Um corpo em mutação. Um corpo que distribui os pesos. Um corpo que chega sem saber, sem entender. Um corpo protegido. Um corpo que cai. Um corpo que levanta. Um corpo solitário em meio a uma multidão. Um corpo cansado em meio a muitos afazeres. Um corpo que não anda só. Um corpo forte. Um corpo frágil. Um corpo que carrega todos os sentidos do mundo. Um corpo que gera outros corpos. Um corpo que alimenta outros corpos. Um corpo mãe. Relato da Jocarla Gomes, artista educadora, poeta e performer, em sua conta pessoal no Instagram. Os dois relatos acima não são exceção. Mulheres, artistas, esportistas, bem como profissionais de outras áreas, ainda no século XXI, encontram dificuldades e desigualdades na relação maternidade-profissão. Casos de esportistas que perderam total ou parcialmente seu patrocínio por conta de engravidarem são ainda comuns. Do mesmo modo, vemos musicistas, artistas visuais, atrizes precisando escolher entre a maternidade e sua vida profissional. Ironicamente, em contrapartida, há toda uma pressão social e cultural para que uma mulher decida pela maternidade. Mulheres que corajosamente e por motivos que só cabem a elas optam pela não maternidade são indagadas e julgadas com afirmativas como: você vai se arrepender na velhice,
mulher foi feita para ter filhos. Ou, quando terminar a vida sozinha, não diga que não avisei. E, assim, mulheres seguem se equilibrando numa verdadeira corda bamba. Aquelas que optam pela maternidade são confrontadas com desafios como os relatos acima e brilhantemente definidos pela artista Clara Moreira. Abre aspas. Estruturalmente é difícil ser artista no Brasil. Estruturalmente é difícil ser mãe no Brasil. Estruturalmente é difícil ser cuidadora de pessoas no Brasil. Fecha aspas. Aquelas que, por outro lado, optam por não ter filhos, sentem a cobrança da sociedade pela obrigação do exercício da maternidade. A postagem da atleta Maria Elisa foi fundamental para a alteração no regulamento das competições nacionais de vôlei de praia pela Confederação Brasileira de Voleibol para 18 meses desde o início da gravidez até o retorno ao circuito nacional, sem perda de pontos. Anteriormente, este prazo era de 12 meses. Então, esse foi o enunciado que, com base nele, vocês deverão responder as questões. Considerando o contexto mencionado acima e os referenciais teóricos fornecidos, elabore uma resposta a texto argumentativa, contendo de 3.000 a 5.000 caracteres, contemplando os seguintes aspectos. Elabore sua resolução considerando obrigatoriamente todos os itens abaixo. A norma culta da escrita corresponde a 5 pontos da nota. Primeira questão. A Organização das Nações Unidas, a ONU, pelo seu braço ONU Mulheres, lançou a iniciativa Planeta 5050 em 2030, um passo decisivo pela igualdade de gênero, de forma a colaborar com o alcance das metas da Agenda 2030. Esta iniciativa tem como principal objetivo a eliminação das desigualdades de gênero, tendo em vista a iniciativa da ONU Mulheres, bem como o ODS 3, especificamente o indicador 3.7, que se refere ao planejamento reprodutivo, discorra sobre a construção social do conceito de maternidade ao longo da história mundial, relacionado como esta construção afeta a saúde mental e bem-estar da mulher contemporânea. Esta questão vale 30 pontos. Segunda questão. A decisão de engravidar para uma mulher que vive do esporte no Brasil não é fácil. O tema ainda é um tabu muito grande na área, uma vez que atletas de alto rendimento lidam com a performance todos os dias. Apesar de iniciativas recentes por parte de algumas entidades esportivas brasileiras que protegem a licença maternidade, muitos lugares ainda desrespeitam o simples direito de uma atleta manifestar o desejo de ter um filho. Enumere e explique os principais problemas e desafios enfrentados pelas atletas que optam pela maternidade durante a carreira e exemplifique com pelo menos um caso do esporte brasileiro. Valor de 30 pontos. E a terceira, além da desigualdade de gênero e preconceito no meio esportivo, as mulheres atletas ainda precisam enfrentar o desafio de conciliar suas carreiras e com uma opção pela maternidade. Pesquise em sua cidade ou região uma atleta esportista que se tornou mãe e realize uma breve entrevista com ela. Quando tomou a decisão de ser mãe, manteve-se em atividade durante a gestação, conseguiu retomar a carreira após o nascimento do filho ou filha? Quais os principais desafios que enfrentou? Como percebe sua própria saúde mental e bem-estar com o exercício dessa jornada dupla, carreira e maternidade? Agora,
Transforme a entrevista em um texto dissertativo, iniciando com a identificação da artista entrevistada, o nome e a idade. Esta entrevista deverá estar incluída de forma dissertativa, na resposta texto argumentativa e articulada com as outras questões. Valor desta, 35 pontos. Então, vocês deverão acessar no AVA, em uma das duas disciplinas, o ícone Trabalhos, abrir a caixa de comentários e redigir no formato texto-resposta, de forma argumentativa, essas 3 questões, contendo de 3.000 até 5.000 caracteres. Então, este é o trabalho desta vez. Espero que vocês possam estudar e, se tiverem alguma dúvida, eu estarei à disposição. Muito obrigado.